Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Milton e nesse vídeo a gente vai continuar a série de vídeos tratando do sistema de notas aqui no Moodle. Mais especificamente, eu vou mostrar um terceiro exemplo onde a gente vai trabalhar com duas categorias de nota, sendo a média entre 4 atividades e a média entre duas provas, e a gente vai entregar um resultado final com range entre 0 e 100. Eu vou mostrar para vocês aqui a forma de cálculo. O que eu pensei? Em criar 4 atividades, todas valendo 100 pontos, atividade 1, 2, 3 e 4. E que essas atividades fossem atribuídas uma média a elas, certo? A média entre 4 atividades que valem 100 pontos. E esse resultado, essa média, ele tem que equivaler a 50% da nota da disciplina. Depois disso, eu pensei em criar duas provas, a prova 1 e a prova 2, que a média das duas provas resultasse também em 50% da nota da disciplina. Ou seja, 50% mais 50% dá o total da disciplina, que é o 100%. Aqui, para facilitar os nossos cálculos e para facilitar essa videoaula em si, eu já criei as atividades. A gente tem a atividade 1, 2, 3 e 4, e a prova 1 e a prova 2. Tudo aqui vale 100 pontos. A atividade 1, 100, 2, 100 e assim por diante. A prova 1 vale 100 também e a prova 2 vale 100. Eu vou mostrar para vocês aqui no livro de notas como é que isso está feito. Então a gente vem aqui, menu superior esquerdo, notas, configuração do livro de notas. Veja só, todas as atividades valem 100 pontos. Como a gente está aproveitando essa sala da aula passada, essa categoria de nota aqui já está configurada como média das notas. Por isso, o total do curso é 100 pontos. Então, como é que a gente faz para separar as atividades das provas? A gente precisa criar categorias de nota. E é isso que a gente vai fazer agora. Nesse botãozinho aqui, adicionar categoria, a gente adiciona a primeira categoria de nota. No caso, eu vou chamar essa categoria de atividades, que ela vai conter aquelas 4 atividades que a gente falou anteriormente. Então, chamo de atividades e preciso mudar a forma de agregação. Qual é? Média das notas. Aqui tem uma configuração muito importante. A gente precisa clicar nesse botãozinho, mostrar mais, e desabilitar essa opção, desconsiderar notas vazias, porque a gente quer considerar notas vazias. Isso significa que, se o estudante deixar de fazer alguma atividade, quando a gente desmarca essa opção, ela vai ser considerada como 0. Se a gente mantiver marcada, o Moodle vai desconsiderar a nota vazia. Então, ela não vai entrar no efeito de cálculo. Nesse caso, a gente precisa desmarcar. Outra coisa que a gente precisa configurar. Como a gente quer que a categoria de atividades ela valha 50% da nota, a gente precisa colocar aqui como nota máxima 50 pontos. Porque o nosso total vai ser 100 pontos. Se ela vale 50%, ela tem que totalizar 50 pontos. E agora, salvo mudanças. O mesmo eu vou fazer com uma categoria chamada provas. Então, vou criar aqui embaixo. Adicionar categoria prova. Também coloco média das notas. Desabilito a consideração de notas vazias. No total da categoria, vou colocar 50 pontos também, da mesma forma que eu fiz lá com a categoria de atividades. Agora, eu tenho duas categorias, e ambas estão calculando a média das notas. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma atividade ou nenhuma prova vinculada a essas categorias, que é o que a gente vai fazer agora. Como é que a gente faz isso? Eu seleciono as atividades, primeiramente, que eu quero vincular à categoria de atividades. Olha só, selecionei aqui nessas caixas. E venho aqui embaixo e movo, olha só, mover itens selecionados para categoria atividades.
já fiz a movimentação. Agora eu vou salvar mudanças. O mesmo eu vou fazer com a prova 1 e a prova 2. Seleciono e movimento para a categoria de provas. Salvo mudanças novamente. Olha só o que a gente fez. A gente vinculou 4 atividades dentro dessa categoria de nota. Atividades e vinculamos também 2 provas dentro da categoria de nota provas. Todas as atividades e todas as provas valem 100 pontos cada uma. Só que 4 atividades equivalem a 50 pontos e 2 provas equivalem aos outros 50% da nota, totalizando os 100 pontos. Agora, uma coisa importante, a gente precisa configurar agora o total da nossa categoria. Né? Por quê? Porque herdando a videoaula passada, esse total aqui está configurado como média. E agora a gente quer somar essas duas categorias de nota. Então vamos lá. Editar configurações. Soma das notas. E salvo as mudanças. O que eu fiz aqui? Eu criei 2 categorias com nota máxima de 50 pontos que somadas vão totalizar os 100 pontos. Eu criei uma média mista com uma soma. Né? E você pode, no seu dia a dia, criar vários tipos de cálculo aqui. Não tem limitação para isso. Você pode usar média, soma simples, média ponderada, maior nota, excluir a menor nota. Não tem muito limite para isso. Né? Você quem vai decidir de acordo com a proposição da sua disciplina. No nosso caso aqui, a gente obedeceu exatamente esse cálculo, né? Que é a média das 4 atividades e a média das 2 atividades. Das 2 provas, aliás, cada uma valendo 50% da nota. Foi isso que a gente reproduziu aqui nesse momento. Então eu vou salvar as mudanças. E agora a gente vai ver o resultado disso lá no relatório de notas. Então, vamos acessar o relatório de notas. E olha só que interessante. O Moodle ele mostra uma categoria atividades e a outra provas. Ele já separa aqui no relatório de notas. Então eu tenho atividade 1, 2, 3 e 4 e o somatório total dessas atividades. Seguindo, eu tenho a prova 1 e a prova 2 e o total da categoria das provas e, por fim, o total do curso. Olha só, nesse caso aqui, o estudante IFG ele tem as notas lançadas. Então, a gente vê o total por categoria. Olha só, ele tirou 39,38 nas atividades. Nessa categoria de atividades, né? E tirou 45 na categoria das provas. Por fim, o Moodle somou as 2 notas, 45 mais 39,38, que deu esse total, 84,38 pontos. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, né? A forma mista da gente configurar as notas. Esse é o terceiro exemplo. No decorrer dos vídeos eu vou mostrar outros exemplos para vocês. Eu espero que tenham gostado. Até mais.